Programa patrocinado por Betano. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Deixem-se de Tangas. Já perceberam que não estamos em estúdio, mas, enfim, contingências da pandemia nos obrigam a fazer desta vez à distância, mas nem por isso, obviamente, que a qualidade descerá. Estamos equipados a rigor, todos nós com camisinhas logo pela manhã para também, no fundo, encararmos este desafio com o máximo de seriedade. E por isso mesmo há muito para analisar nesta semana desportiva. Taça de Portugal em destaque, temos análise ao jogo da equipa do Sporting frente ao Casa Pia. O Sporting conseguiu ganhar no terreno do Casa Pia, por isso mesmo garantir o passaporte para a próxima fase. E claro, vamos também falar aqui um bocadinho sobre o clássico entre Futebol Clube do Porto e Benfica. O clássico, no fundo, vai dominar todas as atenções desta quinta-feira. Como habitual, João Pedro Oca e João Rodrigues, agora à distância, é mais fácil também tolerar-nos à distância, portanto, um olá aos dois também por estarem aqui em mais um programa. E esta semana com o Francisco Vaz Miranda, jornalista da Bola, que nos faz também aqui companhia, o nosso convidado desta semana. Francisco, muito obrigado também por estares aqui connosco neste nosso programa. Lamentamos que seja à distância, traz um dia também a possibilidade de nos conheceres em estúdio e será certamente mais apelativo, mas pronto, são as contingências atuais, é assim que temos também de lidar com toda esta questão. E João Pedro Oca, vou começar precisamente por ti, saber, e vamos começar pelo jogo do Sporting, perceber antes de mais contigo o que é que achaste do jogo, se achas que foi uma vitória justa do Sporting e no fundo como é que achas que Ruben Amorim mais uma vez conseguiu lidar perante uma situação adversa, ou seja, este Sporting de Ruben Amorim entra a perder, há um bom Casa Pia pela frente, uma equipa que tem estado bastante bem nesta segunda liga, e o Sporting consegue, lá está a bola parada, Coates novamente a ser um jogador importante nesse tipo de decisão, mas o Sporting volta a conseguir reagir a uma situação adversa do jogo e volta a conseguir vencer. Olá a todos, um abraço aqui desde Serpa, vou agradecer também ao Francisco por estar connosco, é sempre um grande gosto. Em relação ao jogo do Sporting, sim, acho que foi uma vitória arrancada a ferros, acho que é uma boa analogia, até porque o gol do Sarabia bateu ali duas vezes nos ferros e depois foi claramente bem validado, mas em relação ao jogo em si, acho que o Sporting na primeira parte teve algumas dificuldades em impor o seu jogo, também por culpa de um bom Casa Pia, com uma boa estratégia, a explorar a rapidez dos seus avançados, tanto do Jota como do Goodwin. Depois conseguiu marcar um gol cedo, a equipa aí teve que reagir, mas não conseguiu reagir muito bem, a equipa do Sporting. Tendo em conta que não tinha um ponta de lança fixo, optou o Ruben Amorim por jogar com o Tabata e com o Pedro Gonçalves e com o Sarabia na frente. Faltou alguma referência ofensiva na área do Sporting. O Ruben Amorim também acabou por admitir isso e corrigiu ao intervalo, mas ainda antes do intervalo há um momento chave, que é o gol do Coates, que dá ainda mais calma à equipa para encarar a segunda parte. E depois, entre aqueles minutos, entre o início da segunda parte e os 60, 65 minutos, o Sporting dominou por completo, fez um gol, podia ter feito muito mais, teve muitas oportunidades para isso, um bola no posto do Pedro Gonçalves, um remate também do Pedro Gonçalves com muito perigo para a grande defesa do guarda-redes. Portanto, o Sporting entre os 45 e os 65 mostrou claramente que era muito superior ao Casa Pia e aí claramente justificou a vitória que teve e depois, a partir do momento da expulsão do Tabata, Ruben Amorim teve que reajustar a equipa, teve que outra vez mexer no meio campo, colocar jogadores com maior pujança como o Mateus e como o Ugarte, tirando de facto aquela maior magia e maior qualidade técnica do Daniel Bragança, que na minha opinião voltou a ser um dos melhores do Sporting e acho que é um jogador muito importante na equipa, não só quando sai do banco, mas também quando é titular, prova sempre que tem qualidade para ter mais minutos. E a equipa do Sporting acabou por resolver o jogo nessa fase em que foi melhor e depois foi só gerir até final. E a verdade é que o Sporting acaba o ano como um dos líderes do campeonato, com a hipótese de ganhar a Taça da Liga novamente, nos quartos de final da Taça de Portugal, nos oitavos da Liga dos Campeões. Portanto, é um ano de 2021 absolutamente excepcional para o Sporting, em que bate todos os recordes. O Ruben Amorim também vai muito por essa hora de bater os recordes e, de facto, não podia acabar melhor o ano para o Sporting, nesse sentido em que está em todas as frentes, e está em todas as frentes com uma grande pujança. E ontem, mesmo mudando vários jogadores e mesmo tendo alguns ainda ausentes, voltou a provar que é uma equipa muito sólida, tanto a defender como a atacar, e consegue sempre resolver bem do jogo, seja a partir do banco, seja com aqueles jogadores que estão dentro do campo.
João Rodrigues, passando também a bola para ti, e desde já lamentar que neste programa, por ser à distância, não estejas de blazer como na última vez. Acho que é inadmissível, mas pronto, dou-te o desconto por estares em casa. Estamos hoje todos separados e bem distantes uns dos outros. Mas, João Rodrigues, pergunto-te aqui se concordas aqui com a ideia do João Pedro, depois do gol. De facto, há uma superioridade do Sporting, que acaba por, no fundo, ter um ano de 2021 absolutamente irrepreensível. A forma como entra nesta nova temporada com todas as frentes em aberto é de facto assinalável para uma equipa que, antes de Ruben Amorim, estava de facto a viver momentos muito complicados em Portugal. Olá a todos e cumprimento especial para o Francisco Vaz de Miranda, nosso grande amigo e um belo convidado. Obrigado também pelo elogio encapotado do blazer. Atenção, não estou de pijama, pode parecer, mas não estou. Só consigo ver a parte de cima, portanto vou acreditar. O Oca está em Serpa, neste momento estou em Nela, mostra o resto, estou em Lisboa. Portanto, estamos aqui a fazer o programa dos mais variados pontos do país. Em relação ao Casa Pia Sporting, assim, o Sporting passou por um susto, o Casa Pia voltou a provar também. Acho que não é grande novidade, que é uma equipa com qualidade e que já tinha provado isso na segunda liga. É uma equipa que entrou com tudo, foi eficaz, marcou cedo. O Sporting, penso que acusou ali um pouco o toque do gol do Casa Pia, não foi um Sporting muito forte desde o início, mas a partir do momento que empatou o jogo, por Coates, aí sim se percebeu que o Sporting dificilmente voltaria a passar por sustos em Pinamanique. O Sporting começou basicamente a massacrar o Casa Pia e principalmente então no início da segunda parte via-se que era uma questão de tempo até chegar ao segundo gol. Lá está aquilo que temos dito muitas vezes noutros programas, este Sporting quando ataca o golo dificilmente não o consegue e é uma equipa que depois de chegar à vantagem dificilmente permite veleirados ao adversário. Ontem houve o caso da expulsão de Tabata, o Sporting teve-se a reorganizar, Ruben Amorim e bem, digamos assim, meteu trancas à porta, fechou o meio campo, colocou jogadores como o Gatti, jogadores agressivos no miolo, e o Sporting não mais permitiu veleirados ao Casa Pia, que também pareceu muito fatigado, o que é normal, tendo em conta que é uma diferença de ritmo muito diferente para o Sporting, também as condições climatéricas estavam bastante complicadas, portanto mesmo o Sporting com 10, pelo menos falo por mim, fiquei logo com a ideia que dificilmente o Sporting voltaria a passar por sustos. Mas foi um Sporting claramente competente, foi um Sporting que num jogo complicado, depois de sofrer o golo, mas especialmente depois de marcar o golo por Coates, só descansou enquanto chegou ao golo e mais uma vez os jogadores da frente voltaram a provar que estão em grande forma. O gol de Sarabia é um grande golo, um grande tiraço. Já antes o Sporting tinha enviado uma bola ao ferro e é o que eu digo, o Sporting tem muitos jogadores em excelente forma e chega ao final do ano, mantenho a minha posição como acho o maior candidato, neste caso falando de campeonato, a ser campeão e o maior candidato a vencer competições em Portugal. É uma equipa que parece não ter oscilações de forma, tem muitos jogadores. Por mais que saiam jogadores, não é? Por mais que sejam jogadores, por mais que Ruben Amorim roda a equipa não se ressente e lá está, como o Oca dizia num programa recente, acho que o balneário do Sporting, todos os jogadores sentem que podem ser úteis, quer dizer, o Ruben Amorim fica quase a sensação que dá as mesmas oportunidades a todos os jogadores e não há ninguém que desiluda. Temos agora os mais recentes casos de Nazinho, ontem jogou Virgínia, agora a da Taça de Portugal, também não comprometeu minimamente. É um Sporting muito ligado, é um Sporting que lá está. Também penso que olhando para o plantel não tem o mesmo naipe de opções do Porto, nem e muito menos do Benfica, mas é claramente o melhor coletivo português neste momento e tem uma sequência de vitórias em solo nacional absolutamente incrível. No campeonato vai com uma série de vitórias, na Taça de Portugal também, está na Final Four da Taça da Liga. Acho que os adeptos do Sporting têm razões para estar muito felizes e com ótimos sinais para aquilo que aí vem, principalmente no próximo ano, porque é um Sporting que surge forte, apesar de, reforço, ter tido uma réplica muito interessante do Casa Pia e ter tido que suar bastante ao lado de vencer esta equipa da segunda Liga, que lá está, voltou a provar que no escalão da segunda Liga há equipas muito interessantes e com belos jogadores, e se me permites, ontem saltaram à vista alguns jogadores do Casa Pia, neste caso para mim, Jota foi um jogador que deu muito nas vistas e que provou que pode fazer claramente carreira na nossa primeira Liga, foi um jogador que deu água pela barba ao Sporting. Francisco, pegando aqui nestas últimas ideias do João,
Antes de mais, sobre a réplica dada pelo Casa Pia, isso também partilhas aqui da opinião do João que há de facto talento nesta segunda liga que pode ser muito bem aproveitado, e se houve também algum jogador para além do Jota que tenha chamado a atenção, ou se há alguns jogadores que te chamem a atenção, e claro, sobre esta questão do Sporting, olhando de forma fria também para a exibição verde e branca, se entendes que o Sporting, mesmo com 10, e corroborando aqui a ideia do João, nunca esteve em real perigo perante a equipa do Casa Pia. Olá a todos, uma vez mais obrigado pelo convite, é um gosto juntar-me a vocês. Em relação ao Casa Pia, para além do Jota, que vocês referiram aí muito bem, ficou-me na retina o extremo esquerdo, com o Godwin, que acho que foi uma dor de cabeça ali para o lado direito do Sporting, ainda por cima o Jogai tinha estado muito tempo ausente, não foi um jogo nada fácil para ele. E sim, a Liga 2 é cada vez mais competitiva. É isso que tem acontecido ao longo dos últimos anos. Uma equipa que ganha 2 jogos, tanto está do 10º lugar e salta para os lugares de subida de divisão, depois perde 2 jogos e volta para o meio da tabela. É uma liga muito, muito complicada de se jogar, com grande competitividade entre as equipas, e o Casa Pia eu acho que teve uma excelente prestação, tendo em conta a diferença de qualidade e de intensidade que há entre as duas equipas, que é normal, dada a diferença de escalão. Em relação à equipa do Sporting, aquela questão que te colocava, parece-te que este Sporting está efetivamente cada vez mais maduro do que à segurança das suas exibições diz respeito, ou seja, a equipa, mesmo numa situação mais complexa, mais complicada, a equipa encontra formas de ficar consistente e de não se sentir propriamente este Sporting a balançar com algum perigo de perder o controle do jogo. Sem dúvida. Aliás, o maior elogio que se pode fazer ao Sporting e ao Ruben Amorim nesta época é que a única vez que o Sporting perdeu de facto o controle do jogo foi naquela goleada do Ajax em Alvalade. E isso foi até em setembro, num dos primeiros jogos da época, e daí para cá o Sporting ganhou grande consistência. Pronto, tem sido um trabalho de facto assinalável do Ruben Amorim nesse aspecto, e eu acho que parte muito do que o João Rodrigues disse há pouco, de todos os jogadores do plantel sentem que podem ser importantes a qualquer altura da época. Por exemplo, o Porro lesionou-se, o Jogai teve isolamento de Covid, apareceu o Gonçalo Esteves pronto para jogar e deu boa conta do recado, o Nazinho tem sido lançado na esquerda, o Bragança tem dividido minutos com o Mateus Nunes no meio campo, portanto qualquer um que apareça parece que dá sempre rendimento à equipa e não se sentem oscilações. É claro que há jogadores fundamentais, dos quais o Ruben não abdica, desde logo o Coates, que é o esteio lá atrás, e o Palhinha, e de resto ele vai gerindo consoante momentos de forma, consoante acho que é o jogador mais indicado para o jogo X ou Y, e tem-se saído muito bem nessa gestão, não há a mínima dúvida. João Pedro, estamos aqui também já a chegar a uma fase final desta análise do jogo do Sporting, uma análise mais genérica. Temos agora, e também fruto dessa ausência do João Palhinha, mais uma peça aqui a ser considerada e de forma clara, que é o Ugarte. Em termos práticos, continuas a achar que o meio-campo mais forte da equipa do Sporting é João Palhinha e Mateus, ou achas que o Ruben Amorim, também dada essa evolução do Ugarte e a própria boa resposta do Bragança, vai começar a rodar ainda mais nesta fase final, ou seja, nesta segunda fase da época, estes 4 elementos no meio-campo, dependendo do adversário, ou continua a existir essa prioridade para Mateus e João Palhinha? Sim, eu acho que o que ele percebeu é que ganhou o Ugarte, não é? Quando se falava que seria um calvário, o Sporting perdeu o Palhinha, não foi calvário nenhum, inclusivamente do Estádio da Luz, o Ugarte no primeiro jogo que fez, prova logo que pode ter a confiança do treinador, que é um jogador com muita qualidade. O Daniel Bragança ele já conhecia, portanto já sabia que ele tem esta qualidade e tem esta capacidade de que sempre que entra conseguir desequilibrar e conseguir de facto fazer andar a equipa para a frente, tem muita qualidade na bola, um jogo muito intenso, nunca se esconde do jogo, portanto mostra-se sempre ao jogo. Agora, a culpa do Daniel não jogar mais é do Mateus, que é neste caso um jogador que dá coisas diferentes à equipa, dá muito mais profundidade, tem outro andamento e é um jogador com muita qualidade a queimar linhas, a chegar à área. É um jogador muito completo, médio muito, muito, muito completo, e para quem joga a 2 com Mateus e Palhinha, eu acho que é o meio campo perfeito. Eu acho que é mesmo um meio campo perfeito, até em comparação com o ano passado, da questão do João Mário. Eu gosto mais de ver João Palhinha e Mateus Nunes,
Há 3 ou 4 meses, se calhar, ninguém diria isto, mas agora acho que se pode dizer que o Mateus, de facto, está em grande forma e combina muito bem com o João Palhinha. E o João Palhinha, todos sabemos que é o indiscutível na equipa do Sporting, e que, mas a verdade é que provavelmente irá fazer a sua última época ao serviço do Sporting esta época, e o Mateus provavelmente também. Portanto, se o Ruben Amorim quiser aqui uma espécie de revolução para o ano e de renovação, tem 2 jogadores claramente que conseguem dar bem conta do recado. E, portanto, o Ruben Amorim conseguiu perceber que ganhou aqui 4 médios que lhe dão todas as garantias para atacar todas as frentes. São 4 médios com muita qualidade, mas com um passo à frente o Palhinha e o Mateus, logo a seguir o Guarta e o Bragança, que estão preparados para qualquer tipo de jogos. Portanto, o Ruben Amorim, de facto, não se pode queixar, e a verdade é que ele próprio acaba por rentabilizar quase todos estes jogadores. O Palhinha joga melhor com ele, o Mateus é uma invenção ou um produto dele, e o Daniel Bragança também é um jogador que ele vai buscar depois de ter estado emprestado durante algumas épocas e que acaba por ser um produto também dele. E, portanto, o Ugarte é uma aposta. É um jogador que já tinha provado talento na época passada, mas é um jogador de 20 anos, em que o Sporting apostou alguns milhões e que se estão agora a provar. Portanto, também por aí as coisas estão a correr muito bem ao Ruben Amorim e ao Sporting, que são 4 médios ganhos. Bem, vamos já fazer a ponte para o outro jogo da Taça de Portugal, o que ainda não decorreu, que tal o jogo entre Futebol Clube do Porto e Benfica, o primeiro de 2 jogos entre as duas formações. E João Rodrigues, é um jogo, como já sabemos, de caráter fundamental para as duas formações. De um lado o Futebol Clube do Porto, que já está fora da Taça da Liga e claro, acabou por não conseguir seguir em frente da Liga dos Campeões, portanto dará também aqui uma atenção especial naturalmente à Taça de Portugal. Do outro, como já sabemos, o Benfica tem estado muito pressionado, em especial Jorge Jesus, e há a tal questão de que já falámos noutros programas, de termos aqui a possibilidade de ser aqui um duplo compromisso mais importante para o técnico do Benfica. De forma genérica e olhando de forma mais ampla para esta partida, parece-te, e respondendo diretamente, parece-te que Jorge Jesus está aqui a jogar o seu futuro nestes 2 jogos contra o Futebol Clube do Porto? Sim, mantenho a minha opinião que não será nada fácil Jorge Jesus sair do Benfica por questões contratuais. Jorge Jesus já disse várias vezes demitir algum clube, não tenho memória, sinceramente, e não parece que o Benfica esteja muito disposto a pagar uma indenização a Jorge Jesus. Portanto, e este folclore do Flamengo, que também já falámos no nosso programa, acho que é mais folclore do que outra coisa. Se calhar estou a ser ingênuo, não me parece sinceramente que Jesus saia à meia da época do Benfica para o Flamengo. Posto isto, mesmo assim, claro que estes jogos são de caráter quase decisivo para o futuro de Jorge Jesus. O jogo é eliminado agora para a Taça de Portugal. Se o Benfica conseguir eliminar o Porto no Dragão, acho que é um grande balão de oxigênio para o Benfica e para Jorge Jesus, mas a verdade é que acho que o jogo do campeonato tem outro tipo de pressão, porque o Benfica, se perder no Dragão para o campeonato, fica a 7 pontos, neste caso do Futebol Clube do Porto, uma distância já muito complicada, tendo em conta que o campeonato português este ano está ainda mais desnivelado, parece-me, os 3 grandes perdem pouquíssimos pontos. Portanto, mesmo que o Benfica passe hoje para a Taça, se perder para o campeonato, acho que a situação de Jesus do Benfica fica muito, muito complicada mesmo, porque o peso dos 7 pontos de atraso significa muito. Mas eu ia dizer felizes dos adeptos portugueses, neste caso, nestes tempos complicados agora, com a pandemia, foi-se outra vez, de poder ter um clássico deste nível para a Taça de Portugal, um Porto-Benfica, um jogo eliminado. Acredito que seja um jogo, ao contrário do campeonato, que provavelmente será um jogo mais fechado, acredito que seja um jogo com vários golos de parte a parte, tendo em conta que alguém tem que passar. Não sei até que ponto o Benfica, quer dizer, hoje em dia acho que as equipas a este nível não surgem muito afetadas em campo com o ruído que vem de fora, mas acho que tem sido um pouco insólito, até caricato, todo o ruído que tem sido feito em torno de Jorge Jesus e do Benfica. Acho que é um pouco incompreensível como é que um clube com o Benfica não deu, digamos, um murro na mesa mais cedo. Aliás, nem deu nenhum murro na mesa ainda, e não tem tido uma comunicação forte em relação a isto. Tem-se dito tudo sobre Jorge Jesus, sobre o Benfica. Temos o Presidente do Flamengo a falar todos os dias. É algo que eu acho que já nem se usa muito num grande cá em Portugal. Acho que a única pessoa que falou foi o João de Deus, não é? Exatamente, quem falou foi o João de Deus. Rui Costa, neste momento, a reprovar a notícia da CNN. Rui Costa não sei para onde é que anda, e a respectiva direção do Benfica acho que não faz qualquer sentido. Mas consegues arranjar uma explicação para este silêncio, para este andar de folclore? É assim, este silêncio do Benfica até dá a ideia de alguma conivência, e do Benfica não se sentir
desconfortável com esta situação, porque o Benfica se sentisse realmente desconfortável. Acho que o Rui Costa teria sido logo o primeiro a falar sobre o assunto, um comunicado, uma conferência de imprensa, o que fosse, e a verdade é que ninguém da direção do Benfica surge a dar a cara, digamos. Portanto, parece-me que o Benfica tem algum interesse nisto, sobretudo parece uma tomada de posição até consciente, este silêncio que pode ser muito revelador. Parece-me que o Rui Costa está claramente a colocar a batata quente, por assim dizer, nas mãos do Jorge Jesus e, como que a dizer, se quiseres sair tens a porta aberta, mas acho que nunca partirá do Benfica qualquer tomada de posição em relação a este assunto. Sim, claro, até porque, repara, o Benfica não consegue controlar quem é que está interessado ou não no treinador do Benfica, né? Nem consegue, nem está no aeroporto a dizer tu não podes entrar, tu podes passar, ou seja, o Flamengo vem cá. Agora, acho que o Jorge Jesus também podia evitar este tipo de encontros, não é? Quer dizer, eu percebo que eles são amigos, obviamente que é uma ligação muito especial, tudo bem. Mas neste contexto e com todo o impacto que ele tem na própria comunicação social e que é perseguido para todo lado, enfim, é um treinador também muito mediático, numa altura destas da época, e tendo em conta que, como ele próprio já disse, supostamente estão na televisão brasileira, que ele não quer sair, estes encontros só alimentam de facto essa especulação que nesta altura, na minha opinião, acaba por ser desnecessária. Agora, se é uma coisa pensada, ponderada e também aceita por ambas as partes, enfim, isso é outra conversa. Não é? Mas o histórico da carreira do Jorge Jesus diz exatamente isso, que nos últimos anos dos contratos com os respectivos clubes, chega-se ali a dezembro, janeiro e lembro-me na altura em que ele, da primeira passagem pelo Benfica, aparecia sempre o nome do Porto, alguns meses antes da época, como uma espécie de ameaça para renovar contrato, só que neste momento o treinador está numa posição muito mais fragilizada do que ele tinha nessa altura e goza de menos créditos junto dos benfiquistas. Mas isto não faz sentido nenhum. Desculpa, Oca. Isto não faz sentido nenhum, quer dizer, lá está, em vésperas de um Porto-Benfica, 2 dias antes, só a ideia de Jorge Jesus, por mais que sejam amigos, estar a receber em sua casa diretores do Flamengo, o que seja, nem que seja para beber um café, para beber uma caipirinha, o que é que seja, isto não faz sentido nenhum, quer dizer. É que saem todos mal da situação. Da perspectiva dos jogadores do Benfica, mas está tudo louco. O nosso treinador anda a encontrar-se a ter encontros de amigos com diretores do Flamengo a 2 dias, na véspera de um clássico decisivo. Eu acho que isto é muito difícil de explicar para qualquer adepto do Benfica. Quer dizer, é difícil. Esteja de acordo com isto, há coisas que se sobrepõem e acho que, por mais que dê jeito ao Benfica isto, eu queira ou não, acho que não faz sentido nenhum todo este burburinho que está a haver em volta de Jorge Jesus, porque acho que a tendência é só para o Benfica ser prejudicado. Quer dizer, eu acho sempre confusão. Como é que... com todo o respeito, se fossem dirigentes, por exemplo, do Vitória de Setúbal ou do Estrela da Amadora, que eram amigos dele, é uma coisa. Agora, estes dirigentes vieram cá e já disseram publicamente que o vêm buscar. Portanto, isto tem sido uma odisseia. Os dirigentes do Flamengo é só mesmo por esta questão, porque ninguém está impedido de receber amigos em casa, obviamente. Eu nem sei, desculpa lá. Se a presença... Eu acho que o Marcos Braz já está a jogar em todas as frentes, é um jogo psicológico. Quer dizer, ontem apareceu em Braga, não sei se já foi uma tentativa de pressionar o Carlos Carvalhal. Também não sei. Eu não sei onde é que Vítor Pereira está agora, se calhar também vai aparecer onde Vítor Pereira estiver. Quer dizer, o homem está em todas as frentes, parece um jogo psicológico acima de tudo. Eu acho que todas as partes saem prejudicadas neste processo. Porque repara... Todas. E nenhuma sai bem nesta fotografia, a meu ver, nenhuma. Repara, o Flamengo arrisca-se a vir a estar de plantão em Portugal durante uma semana e não levar o treinador desejado para o Brasil. O Benfica, porque deixou esta situação arrastar-se, como tu já referiste bem. E a mesma coisa serve para o Jorge Jesus, que não colocou um ponto final nesta especulação e até parece que de certa forma alimenta. Com esse tal encontro em casa com os dirigentes do Flamengo. Já uns dias antes tinha estado com o advogado num espaço público, claramente à espera de que esse encontro fosse noticiado. Portanto, acho que toda a gente pode sair mal neste processo e ninguém vai sair a ganhar. E atenção, Francisco, se é eliminada a taça, isto vai ser uma caldeirada. É isso que eu ia dizer, ou seja, isso aumenta também a própria pressão para os adeptos, para os jogadores e para toda a gente. Parece que são aqui 2 finais entre se ganharmos temos treinador, se perdemos não temos treinador. Claro, e uma parece equipa, que está a criar aqui uma pressão extra, já é suficiente de uma equipa que não está em primeiro lugar, que tem vivido algumas dificuldades e que se perde para o campeonato com o Porto, pode muito bem dizer adeus ao campeonato e que fica de facto muito complicado ainda mais, e se perde hoje, obviamente que aí todas as hipóteses de estar na Taça de Portugal se evaporam e portanto já está demasiado em jogo para haver ainda outros aspectos, não é? Acho que é isso. Eu estava aqui a deixar-vos falar para também deixar fluir este tema que faz todo o sentido e que antes de obviamente olharmos para as possíveis escolhas dos 2 treinadores,
não podemos naturalmente fugir a esta questão que acaba por ser importante, esta questão que envolve o treinador do Benfica. Francisco, pegando aqui também nas possíveis escolhas dos dois treinadores, vou aqui dividir-vos mais por setores do terreno, começando pela baliza. Acreditas que hoje estará Marquezine de um lado e Elton Leite do outro? Achas que os treinadores vão colocar os guarda-redes suplentes, ou só o Futebol Clube do Porto vai colocar o guarda-redes suplente, ou só o Benfica? Exatamente, essa segunda possibilidade. Eu acho que o Marquezine vai ser o titular no Porto, mas acho que no Benfica vai ser o Vlaco Dimos e não o Elton Leite, simplesmente pelo facto de o Marquezine oferecer mais garantias ao Sérgio Conceição do que o Elton oferece ao Jorge Jesus, ou neste caso ao João de Deus, que é quem vai estar no banco. O Marquezine acabou por perder o lugar para o Diogo Costa no início da época, com uma lesão, com uma operação ao joelho. O Diogo Costa, apesar daqui e ali já ter dado algumas casas, como é costume dizer, mas é normal, é um jovem que está em ascensão, tem dado muito boa conta do recado, e a mesma coisa serve para o Vlaco Dimos. Acho que, sendo um jogo deste grau de dificuldade, com grande pressão, eu acho que o Jorge Jesus não vai mexer na baliza e vai continuar a ser o grego. João Rodrigues, olhando também para algumas nuances, primeiro do lado do Benfica, e aproveitando aqui também que o Francisco acabou de falar na questão da baliza, no último programa falámos daquela possibilidade de André Almeida jogar do lado esquerdo, mais pela substituição que foi feita no último jogo frente à equipa do Marítimo, de ter na altura João Deus retirado Grimaldo, colocado então André Almeida como lateral esquerdo e depois colocou Morato como defesa central. Achas que essa é uma possibilidade real para este encontro? Ou seja, Gilberto de um lado e André Almeida do outro? Acho que é uma possibilidade real. Fiquei com a ideia, até pela conferência de imprensa de João de Deus, que foi confrontado com isso. Fiquei com a ideia que é claramente uma possibilidade mesmo. Como falámos no último programa, que tu fizeste uma pergunta muito assertiva para sermos diretos e até fugimos ao início. Eu não o faria, mas acredito sinceramente em cada vez mais que o Benfica o faça. Jorge Jesus não vai estar no banco, mas também, como já dizemos, Jorge Jesus tem mais experiências no Dragão com adaptações, mas acredito que Jorge Jesus faça, acredito que Jorge Jesus veja em André Almeida um tampão melhor do que Grimaldo para conseguir controlar a ação de Luís Dias. Luís Dias é o grande fantasista deste campeonato, é como quase um jogador de rua, é claramente um dos jogadores que pode desequilibrar este clássico. André Almeida é um jogador competente a defender, mas eu mantenho muitas reservas em relação ao André Almeida desta temporada 21-22, continuo a achar que não cumpre serviços mínimos em termos físicos. Acho que isso já provou até em alguns dos jogos mais importantes que ele jogou. Acho que ele foi, por exemplo, um dos elos mais fracos do jogo em Camp Nou. E Grimaldo, no jogo do qual eu sou crítico em termos defensivos, por acaso este ano, por exemplo, em Camp Nou fez um bom jogo, acho que até já conseguiu alguns jogos interessantes do ponto de vista defensivo, quando a Fasquia aumentou, em Munique também, por exemplo, já lhe correu mal, mas eu sinceramente não faria essa adaptação. Acho que o Benfica, depois da derrota frente ao Sporting, a traumática derrota frente ao Sporting, a verdade é que entrou num caminho de vitórias, é verdade que não conseguindo ainda mover, raramente conseguindo 90 minutos de regularidade, tem marcado muitos golos, é verdade, mas por exemplo, aquela segunda parte contra o Kiev deixou muito a desejar, mas não se pode dizer que o Benfica esteja numa má fase. Às vezes as pessoas também falam de uma maneira, acho que a derrota do Benfica frente ao Sporting está tão presente ainda, e é normal, os adeptos do Benfica não estão habituados a ser tão inferiores ao Sporting, ainda para mais na Luz. É uma derrota que deixou muitas marcas, mas quem ouve muitas pessoas falar pensa que o Benfica, quer dizer, o Benfica está num buraco, não ganha ninguém, não é bem assim. O Benfica é de longe o melhor ataque do campeonato e tem feito jogos interessantes. Portanto, acho que não há muitas razões para mudar, sinceramente. Mas acho que essa adaptação de Almeida é uma possibilidade muito, muito forte. O André Almeida, em condições normais, acho que seria uma adaptação interessante para tentar controlar as ações de Luís Dias e todo o dinamismo que o Porto tem, mas acho que este André Almeida não oferece muitas garantias. Portanto, para que mudar? É a pergunta que eu deixo. Pergunta que o João deixa. João Pedro Oca, em relação às estruturas no meio campo e olhando também, se quiseres, já agora já me esqueci também da questão mais central do Futebol Clube do Porto, que há a tal dúvida, perceber quem é que vai atuar como defesa central na equipa do Futebol Clube do Porto, mas podia tomar análise mista, ou seja, olhando para a linha defensiva do Futebol Clube do Porto, em quem é que apostas como muito provavelmente os dois centrais que Sérgio Conceição vai eleger para jogarem nesta partida, e depois, claro, também a nível de meio campo, do lado do Benfica, não haverá certamente grandes dúvidas, João Mário e Weigl devem ser as apostas, mas mais do lado da equipa do
do Futebol Clube, quer dizer, poderá haver a possibilidade de estar apto, já se falou nessa questão, mas mais pegando no Futebol Clube do Porto também, acreditas em Uribe e Vitinha no meio? Será essa a escolha de Sérgio Conceição? Sim, é assim, eu nunca descarto a presença do Pep em qualquer sim. jogo. Já sabemos. Portanto, é bem possível que ele possa recuperar a tempo Eu acho que ele joga. E que nos últimos tempos até esteja de facto a correr contra o tempo para jogar no Clássico e que tenha sido essa a preparação que o Sérgio Conceição fez nos últimos dias. E aí jogará com Bemba, lado a lado, acho que essa é a dupla do Futebol Clube do Porto, ou mais forte nesta altura. Se Não jogar jogamos. Fábio Cardoso, Ou Fábio Cardoso. se jogar Fábio Cardoso, obviamente que é uma possibilidade que a Benfica pode explorar, que é um central com mais debilidades e mais fragilidades do que o Pep, naturalmente. Eu acho que para qualquer avançado encontrar um Pep pela frente, tenha ele 39 anos ou 30, ou esteja ele bem ou mal fisicamente, é um jogador que nestes clássicos é muito experiente, é muito batreiro, tem muita qualidade, sabe intimidar os adversários, sabe impor o seu respeito, a sua presença, e acho que vai ser muito complicado relativamente ao Fábio Cardoso, que é um jogador obviamente menos batido e com menos qualidade nesse aspecto. Em relação ao meio campo, eu acho que pode haver tanto de uma equipa como de outra a possibilidade de jogarem com três. O Porto com o Braga, por exemplo, fez isso, jogou com o Gruitch, Uribe e o Vitinha mais à frente. O Benfica também já fez isso noutros jogos, não sei se poderá jogar, por exemplo, com o Weigl, o João Mário e o Tarab, porque no último clássico que vimos do Benfica, neste caso o derby com o Sporting, vimos o Benfica a perder claramente o meio campo. O João Mário e o Weigl pareciam estar a fazer piscinas atrás dos médios do Sporting, que estavam sempre a perder os duelos, e depois os jogadores do Sporting acabavam sempre com superioridade no último terço em relação ao Benfica, e portanto Jorge Jesus pode estar um bocadinho avisado em relação a isso, tendo em conta que o Porto é uma equipa que sai muito bem também para o ataque, em nível de transições, a nível de contra-ataque é uma equipa também forte, e portanto não sei se quer reforçar o meio campo, tendo em conta que o Porto também pode jogar a 3, e isso é uma nuance que vamos de facto ver. Em relação ao ataque, ou seja, isso é uma coisa que leva a outra, ou seja, se jogarem com 3, o Porto jogará certamente só com um avançado, assim como o Benfica, se jogar com 3, acho que colocará Rafa e Darwin só mesmo para explorarem as costas da defesa e para darem aquela profundidade, aquela vertigem, aquela verticalidade que tão bem caracteriza a equipa do Benfica. Portanto, vai ser interessante perceber como é que a equipa se encaixa nesse aspecto. E em relação àquela questão, só retomar aquela questão do André Almeida, eu acho que a questão aqui é se o André Almeida joga como central do lado direito e terá mais dificuldades em estancar o Luís Dias. Eu acho que também pode ser por aí. Não sei se o João de Deus e o Jorge Jesus estão a pensar nesse aspecto. E aí colocar, por exemplo, Morata central, que é um jogador com outra preponderância física e complexão física, que pode travar o Dias. Mas eu acho que pode haver alterações também na defesa. Portanto, não nos podemos esquecer que o Gilberto saiu lesionado no último jogo. Sim, mas em princípio, em condições, mas percebes aquilo que eu estou a dizer, ou seja, colocar ali o Gilberto e o André com o Dias é mais complicado, não é? Sim. Naquele lado. Mas eu acho que até o André Almeida pode, por exemplo, aparecer como lateral. Eu acho que sim. Se o Gilberto não estiver em condições, eu acho que o André Almeida pode aparecer como lateral. Parece-me que o Jesus ainda não confia no Valentino. E não o vai lançar num jogo destes. Portanto, se o André Almeida aparecer a lateral direito, abre-se espaço para o Morato na defesa. A questão é que o Morato é canhoto e já se percebeu que Jesus não quer tirar o Otamendi do meio. Do centro, pois. Mas eu acho que essa era uma boa solução, até porque do outro lado há qualidade, mas o Otávio é um jogador que pisa mais terrenos interiores, né? Ou seja, tens só o João Mário a dar mais largura naquele lado, né? E portanto, nesse aspecto eu acho que pode ser uma boa solução. Eu por acaso não vejo o André Almeida a ser titular no lado esquerdo, pela simples razão de que isso também não vejo, isso tira o Grimaldo da equipa, e o Grimaldo desequilibra, não é? Sim, é um dos maiores desequilibradores ofensivos do Benfica, mesmo sendo um lateral. Mas não sei se concordas comigo, eu acho que, por exemplo, o jogo como o Tarap ou como o Pizzi, eu acho que o Benfica vai jogar com 3 no meio campo. É uma possibilidade. O Darwin e o Rafa na frente. Sim, Francisco, aproveita para fecharmos aqui também este tema e aproveita para entroncares aqui no teu raciocínio a tua ideia sobre como é que as duas equipas vão jogar em termos ofensivos, ou seja, se o Benfica vai ter apenas Darwin e Rafa ou se vai ter mais um, e do lado do Futebol Clube do Porto se vamos ter então 2 ou 1 jogador. Eu acho que o Porto, por jogar em casa, o Sérgio Conceição já utilizou o 4-3-3, como disseste bem, contra o Braga, mas acho que jogando em casa o Porto vai tentar assumir as despesas do jogo e vai aparecer no 4-4-2 normal, com Taremi e Evanilson na frente, como tem acontecido. Em relação ao Benfica, a minha ideia já é um pouco diferente. Eu acho que, de facto, pode entrar o Tarap no meio campo, ou o próprio Pizzi numa zona mais central, para jogar atrás dos 2 avançados, que neste caso seriam o Darwin, que está num momento excepcional, tal como o Rafa,
como disseste, são duas setas apontadas à baliza dos adversários e oferecem grande profundidade ao Benfica, que num jogo deste grau de dificuldade pode ser... Sim, e há também um dado importante, é que este jogo vai ser mais aberto, presumivelmente, do que outros, porque tudo se decide agora, e portanto, Sim, a dado momento alguém tem que arriscar, e acho que o Porto vai começar por arriscar e o Benfica vai reagir. Sim, estou totalmente de acordo, sim. Muito bem, se estamos todos de acordo, vamos avançar para os vossos mais e menos da semana. Vou apelar ao vosso poder de síntese mais uma vez, porque já estamos aqui numa fase adiantada do programa. João Pedro, começo por ti, muito rapidamente, mais e menos da semana. Olha, o mais vou meter o Benzema, até porque a semana foi curtinha aqui entre segunda e quarta. Sim, exatamente. Já ontem vimos o Benzema fazer 2 golos muito bons, sobretudo aquele ao cantinho em banana, aquele remate fantástico. Elogiar o Benzema, elogiar o Real Madrid, de facto tem estado em grande forma na Liga dos Campeões como no campeonato. Podem ganhar ambas as provas, se tudo correr bem. Ontem voltou o Hazard, voltou bem. O Rodrigo afinal não está com Covid, é um jogo que também está com muita qualidade. O Vinícius, todo aquele meio campo, sempre os mesmos, com grande qualidade, Modric, Kroos, enfim. O Benzema já tem 20 golos esta época, ontem fez mais 2 e o Real continua a passear no Campeonato Espanhol. Em relação ao menos, curiosamente um jogador com muita história de Real, mas que não se está a dar muito bem no Paris Saint-Germain, o Sérgio Ramos, que tem apenas 3 jogos, ontem foi expulso em cerca de 5, 6 minutos, levou 2 cartões amarelos seguidos, o Paris Saint-Germain empatou, e enfim, o Paris Saint-Germain é líder do campeonato, vai ser campeão, provavelmente até vai fazer uma boa Liga dos Campeões, mas parece que algo cheira mal nesta altura, apesar de muitos craques, apesar de um investimento fantástico e de uma equipa absolutamente do outro mundo, que nós dizíamos que podia ganhar tudo e que podia de facto impressionar, não está a impressionar a nível de futebol, nem a nível do palco da Liga dos Campeões, e acho que algo vai correr mal com tanta estrela junta e com tanto ego junto, e não sei se o Pochettino vai ter mãos para aquele Ferrari, apesar de ser um grande treinador, não sei se as coisas vão correr bem ou não, mas para já algo me está a cheirar mal, e o Sérgio Ramos é um caso disso. Veio lesionado, teve ainda mais lesões e não está a encaixar neste grande plantel. João Rodrigues, do teu lado, eu vou pedir ainda mais rapidez do que o João Pedro Walker. Peço desculpa. Olha, eu estou no Alentejo, sabes que... o meu mais vai para o Lessa, a equipa do Campeonato de Portugal que passou aos quartos de final da Taça de Portugal. É sempre bom, acho que para todos, quando vemos equipas de escalões secundários a chegar longe na Taça, é a chamada Festa da Taça. E o Lessa, que é um clube histórico, também já esteve na primeira divisão e que o Campeonato de Portugal, na sua série, vai em primeiro, está nos quartos de final da Taça. Um jogo que ainda se tornou mais épico foi o guarda-redes a decidir, a marcar o gol decisivo em modo Ricardo, portanto os parabéns para o Lessa, o clube popular em Matosinhos está nos quartos. O menos passa também neste caso, o meu menos já se calhar para a Federação Portuguesa de Futebol, não sei, porque temos agora o Mafra Moreirense às 11 da manhã, um dia de semana, um jogo de oitavos de final de Taça de Portugal. É inacreditável como é que um jogo de oitavos de final de Taça num dia de semana é marcado para as 11 da manhã, quer dizer, não sei qual é o objetivo, sinceramente. Temos de fechar o programa para ir ver, pá. É um jogo que vai passar completamente incógnito, quer dizer, o Mafra Moreirense às 11 da manhã, uma quinta-feira. Os horários das partidas em Portugal, quer dizer, só em Portugal é que se vê isto, do top 5, top 6 do futebol europeu, não há hipótese. Já falamos muitas vezes das horas dos jogos do campeonato, incompreensível, horas tardíssimas, as segundas-feiras, sextas-feiras, jornadas completamente espartilhadas, duram de quinta à terça, quer dizer, isto não cabe na cabeça de ninguém. O nosso calendário é risível, é anedótico e isto para mim é o cúmulo mesmo. Francisco, para fechar. Mais da semana, eu escolhi o Darwin. Tem estado num grande momento de forma. Eu acho que ele o ano passado sentiu muito o peso do valor da contratação, 24 milhões de euros, contratação mais cara de sempre do Benfica. Depois teve Covid, teve algumas lesões e a época não lhe correu muito bem. Mas esta época tem estado excepcional, já leva 32 golos desde que chegou ao Benfica, em época e meia. É assinalável para um jovem de 21 anos e eu acho que ele merece esta distinção. Apesar de alguns dos golos terem sido no tal jogo com o Belenenses-Chade, mas acho que não lhe retira mérito do que tem feito. E o menos? O menos eu vou pôr o Atlético Madrid. Tem sido uma desilusão a temporada da equipa de Simeone. Um plantel de luxo. Estamos a falar do campeão em título, que neste momento está em quinto lugar, a 14 pontos do líder, tem tantos pontos de distância do líder como dos lugares de descida. Eu acho que é incompreensível como é que o Simeone ainda não conseguiu dar o salto a nível futebolístico e como grande adepto do João Félix, eu espero que ele rapidamente saia da Liga. 4 derrotas seguidas da Liga. E todos batemos no Atlético menos o Mário, já viste? O Mário adorou o Simeone, não consigo entender. Não estou a defendê-lo nesta altura, acho que
pelo menos foi em 3 programas. Não, o Simeone tem grande mérito no que já fez. Ele já leva 10 exato. anos de Atlético. Eu não o defendo atualmente, eu Mas defendo o neste treinador. momento eu acho que já não faz sentido continuar a arrastar. Eu acho que neste momento ele já é um Ontem, problema. por exemplo, o Félix ontem foi dos melhores até, fez um gol e ter feito mais e voltou a perder o jogo. Acho que custa vê-lo ali naquele contexto. Francisco, antes de fecharmos com a zona de apostas, nós temos aqui sempre um momento habitual no nosso programa com o convidado, que é o convidado fazer aqui 2, 3 adivinhas ao João Rodrigues para testarmos a memória do João, ainda para mais, estando o João em casa, ele tem de exercitar a memória. Francisco, aproveitando também aqui o clássico, 2, 3 joguinhos para o João dizer, João, não vale a pena teres 0-0 à frente, portanto, Pá, vamos está lá. desligado, mas como é que eu provo isso? Em dia de Porto Benfica não Fecha dá os para olhos, fugir. João, ficas com os olhos fechados para as pessoas não duvidarem. Em dia de Porto Benfica não dá para fugir, portanto vou perguntar ao João, por exemplo, o Porto Benfica de 92-93. Olha, nesse Porto Benfica não me lembro, atenção, não me lembro dessa eliminatória, mas é uma eliminatória famosa. Na primeira mão ficou 1-1 nas Antas e houve a particularidade do Benfica ter empatado no último minuto com um grande livre de Mostovoy, um grande jogador russo dos anos 90 que não vingou no Benfica, mas fez uma grande carreira no Celta de Vigo, e o Benfica que o diga, depois naquele lendário 7-0. E na segunda mão, o Benfica, no jogo de desempate, o Benfica ganhou 2-0 na Luz, num jogo com várias particularidades. Um jogo a meio, acho que hoje em dia é quase impossível. Jogo a meio da semana, às 5 da tarde, 80, 90 mil pessoas na Luz, do Paulo Futre. O Futre deu uma volta ao relvado no Estádio da Luz, tudo em histeria, e o Benfica ganhou 2-0 ao Porto, com o Isaías a marcar um gol lendário da grande não cego ao Fernando Couto, e remata de pesca. Isso foi a que altura do ano? Janeiro de 93. O Benfica dessa época é dos melhores plantéis de sempre do Benfica. É depois aquele Benfica da mítica final contra o Boa Vista ao 5-2. O Futre diz repetidamente que foi o melhor jogo que fez em Portugal. Eu adoro esta fase do programa. Não desvalorizando as outras. O que dizer perante isto? Francisco, só mais uma e para fecharmos, antes da zona da aposta. Podemos ir para o Porto Benfica de 98-99. O Porto Benfica de 98-99, como quase todos os Porto Benfica dessa altura, não teve história. O Porto ganhou 3-1, ganhou mesmo com muita facilidade. O Porto era muito melhor do que o Benfica. Foi no ano do Penta com o Fernando Santos. O Benfica era orientado pelo Graham Souness. E Souness, que já tinha uma equipa fraca, lembrou-se de fazer imensas adaptações nesse jogo. Por exemplo, qual é que foi o 11? Lembras do 11? O 11 foi tipo uma salganhada, não consigo dizer o 11, consigo dizer grande parte dos jogadores, mas o Prodome se ilusionado na primeira parte, jogaram o Tar, o Paulo Madeira, o Ronaldo, acho que o André também jogou adaptado, João Pinto, o Nuno Gomes até começa no banco, acho que não deu muita polémica, quer dizer, e o Porto ganhou com um à vontade tremendo, um banho de bola mesmo, nada a dizer. Ora bem, pronto, estamos servidos de mais já dela a fazer miséria, para não variar também na altura. Já, agora diz os golos, acho que não esquece a dizer. O primeiro gol do Porto foi o Cheinho, e depois são 2 golos do Jardel, se não estou em erro. Para o Benfica marcou o Kandaurov, o remate de longe. Lembro-me de ver esse jogo em casa do meu pai. Muito bem, vamos avançar para a zona de apostas Betano e fechar então mais um programa. Zona de apostas Betano. Ora, chegamos à zona de apostas Betano e, claro, vamos fazer as apostas do clássico entre Futebol Clube do Porto e a Benfica. João Pedro Oca, muito rapidamente, o teu prognóstico. Olha, eu vou... repara, eu sei que há a hipótese de se qualificar e, portanto, também as pessoas também podem apostar nessa aposta de qualificar-se, mas eu vou apostar no resultado final. Ou seja, independentemente depois de haver prolongamento e penaltis. Mas eu acho que nos 90 minutos vai ficar o jogo empatado. João Rodrigues. Eu acho que nos 90 minutos o jogo vai ficar empatado, 2 igual, prolongamento e vai a penaltis. Só vou dizer isto. Mas arrisco 2-2 nos 90 minutos. Não arriscas vencedor? Tens de dizer, agora diz as odds, João. Então é assim. Faz o 2-1, João, é isso. Então vá, arrisco 2-2. Arrisco uma expulsão por cada lado no prolongamento e o Benfica vai ganhar nos penaltis. Depois, são as odds. A vitória do Futebol Clube do Porto, odds Betano, 2,20. Empate 3,60 e vitória do Benfica 3,45. Francisco, sem estares influenciado aqui pela opinião dos Joões, qual é que é o teu prognóstico? Eu vou ter de ser um bocadinho mais modesto e vou simplesmente num ambas as equipas marcam. Olha, boa aposta. É uma boa aposta. Acho que um jogo de taça em que as duas não têm nada a perder e vão ter de ir para a frente. Eu acho que é bastante provável termos um jogo com pelo menos um golo para cada lado. Acho que não dá para fugir a isso.
Eu também ia por aí. Ambas marcam, mas também é bom, uma boa aposta. Mas vou para a vitória do Futebol Clube do Porto nos 90 minutos. Portanto, para a semana estamos todos diferentes. Para a semana depois vemos quem é que se safou aqui na zona de apostas Betano. Obrigado, Francisco, também por estares aqui connosco neste programa e por teres aceitado o nosso convite. João Rodrigues, João Pedro Oca, à distância desta vez. Obrigado também por estarem aqui comigo. Obrigado a todos os que nos têm acompanhado. Já sabem, continuem a subscrever o canal. Para a semana temos mais duplo episódio de Deixem-se de Tangas, mesmo em final de ano. Portanto, contem connosco para mais programas, para mais diversão e para mais, no facto, de falarmos de atualidade esportiva. Um grande abraço a todos, meu, do João Rodrigues, do João Pedro Boca e também do Francisco Vaz Miranda, e até para a semana. Bom Natal, façam um abraço e bom Natal para todos. E bom Natal, sim. Programa patrocinado por Betano.